Muito bem, na aula de hoje nós daremos prosseguimento ao estudo que estamos fazendo do capítulo 16 do livro de vocês, capítulo 16, que se encontra na página 208, título: Teorias Éticas, Abordagem Cronológica. Na aula de hoje nós vamos estudar o tema que está no item 9, página 217, tá? Tá ali, página 217. Na aula de hoje, então, nós vamos analisar Heidegger, a autenticidade, ok? Então, esse é o conteúdo que nós vamos ter hoje. Heidegger, a autenticidade. Martin Heidegger, ele nasceu na pequena cidade de Meßkirch em 1889. No início, ele pretendia ser padre. Chegou a ingressar no seminário jesuíta. Estudou teologia e filosofia na Universidade de Friburgo. No entanto, entre as suas muitas leituras, ele leu os escritos de Calvino e Lutero, e isso impactou a sua vida. E ele desiste da vida religiosa e se casa em 1917. Trabalha como assistente do professor Edmund Husserl, na Universidade de Marburg, e posteriormente sucedeu Edmund Husserl na disciplina de filosofia na Universidade de Friburgo. Uma rápida visão aqui desse teórico muito importante para a filosofia, Martin Heidegger. Nós vamos começar tratando do pensamento de Heidegger, de um conceito bem interessante que ele utiliza, que é o conceito de Dasein. O verbo de origem alemã, Dasein, significa sem, ser e dá, aí. Desta forma, o homem é um ser aí, um ser que é neste mundo. O Dasein pode escolher, mas deve fazê-lo no mundo em que ele está lançado. É interessante a gente entender essa ideia de estar lançado. Estar lançado significa que não é o resultado de um design inteligente, de uma ideia de projeto. É um ser que aparece, que acontece no mundo e no tempo. Esta é a grande diferença, ou ele estabelece uma diferença entre os entes, que é aquilo que está no mundo, né? E o ser. A gente vai ver ao longo da nossa exposição. Pode ser a possibilidade de cada Dasein de ser capaz de escolher em cada momento o que deseja ser, empregar o seu esforço nesse mundo para concretizar esse seu ser. Então, os animais, eles não podem escolher. Um gato, por exemplo, ele vai sempre estar em busca de comida e abrigo até o final dos seus dias. E a sua existência neste mundo, ela vai se regular por esses instintos que o lançará em busca de defender a sua existência. Já o ser humano, ele coloca numa outra categoria, porque o ser humano, ele é capaz de projetar passado, presente e futuro. Então ele não fica tão preso a essa questão do instinto, da busca simples pela sobrevivência. Segundo Heidegger, os entes, como um gato, um cachorro, eles não morrem. Eles cessam a sua existência porque eles nunca tiveram escolha. A sua existência foi uma existência conduzida instintivamente para garantir a própria existência. Já os seres, eles têm plena consciência da sua
morte. E por isso suas possibilidades infinitas se veem limitadas. Ele organiza o seu projeto existencial marcado por esse acontecimento que ele tende, que ele tem consciência e ele tende para lá, ele se conduz para a morte. Essa possibilidade ou esse acontecimento traumático na existência, ele gera uma angústia no ser humano. E será este sentimento que determinará a atitude desse ser humano diante ou frente à vida. Heidegger propõe que aceitar a nossa condição de sermos seres finitos é primordial para levar a uma existência autêntica, que ele vai diferenciar de uma existência inautêntica. Do sentido que imprime a ação, então, aquilo que nós projetamos para a nossa ação, surge a autenticidade ou a inautenticidade de sua vida. O homem autêntico assume a tarefa de ser enquanto ser para a morte, destino inexorável do ser aí, do Dasein. Homem inautêntico é o que se degrada vivendo com bases em normas e verdades, e despersonalização o faz cair no anonimato, sem originalidade, impessoal. Só tematiza a morte dos outros, se recusa a aceitar a sua própria finitude. Então a autenticidade está em você compreender que você está neste planeta, nesse mundo, mas que você tem uma finitude no seu projeto existencial. E como você vai construir esse projeto existencial até chegar à sua finitude. O Dasein, que é este ser aí lançado no mundo, o ser humano não se reduz a uma coisa. Por isso a sua distinção na existência. E essa sua existência, ao mesmo tempo em que ele é um objeto lançado no plano existencial, ele é um objeto que tem consciência da sua própria finitude. E aí tem esses dois elementos aqui, a consciência e a existência. E aí o Heidegger vai propor dois conceitos interessantes que o livro de vocês trata ali na página 218, que são dois conceitos, os únicos dois que nós vamos nos demorar um pouquinho mais nessa exposição sobre Heidegger. Heidegger é bem complexo, exige bastante profundidade no seu estudo, apropriação dos seus conceitos, mas para nós aqui vamos nos ater a esses conceitos, assim, só para ter um vislumbre, uma visão geral do pensamento de Heidegger. A facticidade. O que seria essa facticidade? É o conjunto das determinações humanas. Encontramos-nos no mundo, possuindo um corpo com determinadas características psicológicas, pertencemos a uma família, a um grupo social, estamos situados em um tempo, em um espaço que não foi escolhido por nós. Isso é estar lançado no mundo. Você acontece no mundo, num mundo que você não escolheu, com características que você não escolheu. Essa é a nossa dimensão de facticidade. Vivemos em um mundo que não criamos e ao qual nos encontramos submetidos em um primeiro instante. E não escolhemos isso, não temos poder sobre isto. Então, além da herança biológica, o indivíduo recebe uma herança cultural que depende do tempo e do lugar em que nasceu. Esse é o indivíduo, é o ser lançado aí neste mundo. O que eu vou fazer com isto que eu sou, que eu não escolhi, com aspectos físicos, psicológicos, culturais, família? Não foram escolhidos por mim, eu aconteci neste plano. Essa é a minha dimensão de facticidade. É isso que eu sou. Estou lançado aí no mundo.
A transcendência aí é a ação dessa consciência, né, deste ser humano, esse movimento que ele executa para ir além dessas determinações que lhe foram impostas pela sua existência, pelo seu lançar-se no mundo. Ele toma consciência disso não para negar essas características, mas para entendê-las. E quando ele entende essas suas características, esse seu mundo, essa sua existência, ele começa a dar sentido, né? Ele começa a orientar as suas ações nas mais diversas direções. Então a transcendência é essa dimensão da liberdade humana de construir o seu projeto existencial. É ali onde eu posso agir, diferentemente da facticidade, que é um acontecer no mundo, sobre o qual eu não tenho nenhum controle. Nesse procedimento, o homem descobre então a temporalidade. Pois quando ele tenta compreender o seu ser, dá sentido ao passado, projeta um futuro, ao superar a facticidade, ele atinge um estágio superior que é a existência, a pura existência do Dasein. E aí, essa temporalidade, essa consciência da temporalidade é que vai gerar essa angústia existencial. Essa passagem, porém, não é feita sem dificuldade, porque mergulhado na facticidade, tende a recusar seu próprio ser, cujo sentido se anuncia, mas que ainda se acha oculto. A angústia, então, surge da tensão entre o que o indivíduo é e aquilo que virá a ser, como dono do seu próprio destino. Portanto, a angústia retira o indivíduo do cotidiano e o reconduz ao encontro de si mesmo, do seu projeto de existência. A autenticidade ou inautenticidade da sua vida decorre do sentido, então, que o ser humano imprime à sua ação. O indivíduo inautêntico é o que se degrada, vivendo de acordo com verdades e normas dadas. A despersonalização o faz mergulhar no anonimato, que anula qualquer originalidade. É o que o Heidegger chama mundo do si, ao designar a impessoalização da ação, ou seja, a descaracterização de uma ação consciente. Essa imagem do artista chino-americano, uma multidão sempre lembra a massa informe, as mesmas roupas, a mesma pressa, as mesmas ideias, nesses rostos sem identidade. Isso nos faz lembrar a advertência de Heidegger sobre o mundo do si, né? Esse mundo dos indivíduos que se massificam, que perdem a sua originalidade, a sua autenticidade, aderindo a uma existência como a do gato, em busca de sua sobrevivência instintiva, que não é uma existência pensada, elaborada, com um projeto existencial. Muito bem, esse seria um rápido vislumbre do pensamento aí de Heidegger. E eu quero que vocês agora peguem o livro didático de vocês, abram lá na página 217 e aí vão responder essas questões que estão sendo propostas aqui, tá? Você vai utilizar o livro didático. No seu livro didático começa ali, item 9, página 217. Heidegger, a autenticidade. Tá? É lá que você vai encontrar as respostas para essas questões que estão sendo propostas. Então, 217, a gente prossegue até a 218, né? Até aqui, até o item 10, até a 219, ok? E aí, retornem ali e respondam essas questões que estão sendo aqui propostas. Questão número 1.
Qual o argumento de Heidegger para recusar sua filiação ao existencialismo? Ele não se considera um existencialista. Quero saber por quê. 2. Explique o conceito de Dasein proposto por Heidegger. Faça um breve relato das características desse Dasein. O que seria esse Dasein? 3. Diferenciar aqui os conceitos utilizados por Heidegger, o conceito de facticidade e o conceito de transcendência. Tá? Escreva um pequeno texto no qual você distingua, você diferencie. No texto também você vai encontrar a diferença que o Heidegger vê entre uma vida que ele chama de vida autêntica e uma vida inautêntica. Tá? E a quinta perguntinha para a gente fixar esse conteúdo é: como Heidegger relaciona a angústia e esta consciência da temporalidade? Ok? Bom trabalho para vocês, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Ok? Boa aula para vocês.